Bom dia, meus amados. Minha saudação a você em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é 8 de dezembro de 2023, sexta-feira. Nós vamos continuar aqui refletindo sobre a palavra de Deus. Amém? Ontem falamos sobre o tribunal de Cristo, que é a igreja arrebatada está na presença de Cristo. E hoje vamos falar um pouco sobre as bodas do Cordeiro. Amém? São palavras pequenas, apenas para você ter uma noção e entender um pouco da palavra do Senhor. Então, as bodas do Cordeiro. O texto é Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa está pronta. Amém? O contexto desse texto, ele fala da destruição de Babilônia, que era a grande prostituta que prostituiu as pessoas com as suas maldades. E Babilônia foi destruída naquele contexto, mas também aqui, entenda a Babilônia aqui nesse momento como um sistema governamental global, maligno, sob o comando de Satanás, sob o comando do anticristo, tá certo? Estou dizendo isso para você entender o contexto. Vou ler aqui 1 João, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Amém? Então, o espírito do anticristo já está no mundo, operando através de pessoas, de sistemas religiosos. Então, essa condição do espírito do maligno que já está no mundo, e é o espírito do anticristo, e ele opera no mundo, tá certo? Mas eu estou dizendo isso para você ter essa noção um pouco. No nosso caso aqui, das bodas do Cordeiro, a igreja está arrebatada, e ela está na presença de Cristo nos céus. E o versículo 7 que nós lemos diz: regozijemo-nos e alegremo-nos. Ora, isso é festa gloriosa, tá certo? Está na presença do Senhor no céu. Então é regozijo mesmo, é alegria. E nós temos essa alegria hoje porque temos essa confiança de fé, porque Cristo fez essa promessa e ela vai se cumprir, tá certo? Então, é a igreja arrebatada aqui na presença de Cristo, assim, na presença de Deus, no seu reino. Portanto, é regozijo mesmo e alegria. É alegria no coração, que nós desfrutamos dela já hoje por essa fé, nos regozijamos no Senhor já hoje, mas aqui a igreja arrebatada para participar das bodas do Cordeiro no céu. Então, o texto diz: regozijemos e nos alegremos. Então, no céu não tem chororô não, tá certo? É alegria mesmo. E quem tem essa convicção vive com esse prazer na alma, tá certo? E aí o texto vai dizer, o texto que nós lemos, ele vai dizer: e demos-lhe glória. Claro, a glória é a Jesus Cristo, é a Deus, o Deus que providenciou a salvação. Ele é digno de glória, de adoração, de louvor. Então o texto está muito claro quando ele diz: e demos-lhe glória. Portanto, só Cristo merece a nossa glória, tá certo? Assim, de adoração, de louvor, de fé. Por isso é que eu estou sempre falando: coloque sua fé em Cristo, porque essa é uma condição de estar nas bodas do Cordeiro, ter essa fé nele. E a ele demos glória. A glória é a ele. Não tem ninguém que possa tomar o seu lugar em matéria o lugar de Cristo, em matéria de fé, de acordo com a Bíblia. Portanto, ele é o Deus que desceu do céu e agora está no céu com a sua igreja para celebrar as bodas do Cordeiro. E João entende que a ele demos glória, tá certo? Portanto, meu amado, é a Cristo que nós devemos dar glória, já aqui na terra e quando estivermos no céu, certamente, porque Cristo merece toda a glória. Amém? E o que o texto vai dizer em seguida: porque vindas são as bodas do Cordeiro. É a mesma coisa, é a igreja na presença permanente do Senhor, de Deus, no seu reino, celebrando essa festa gloriosa. Amém? Eu quero dizer aqui uma condição para você entender. Jesus Cristo estabeleceu a ceia que nós celebramos com pão e vinho. E ele prometeu que nós
comeria, participariam dessa ceia com ele no reino. Eu vou dizer para você, lá não vai ter pão e vinho não, o pão lá é Cristo, é a ceia permanente na presença de Cristo, celebração permanente e eterna, porque o pão da vida está no céu e nós vamos estar na presença dele, celebrando essa ceia com alegria e com gratidão no coração ao Senhor, porque chegadas são as bodas do Cordeiro, ou seja, a promessa que o Senhor fez, e nós estaremos na sua presença, celebrando a ceia permanente. Não é com pão e vinho não, você já entendeu, né? A celebração da ceia aqui é uma é uma presença permanente e eterna na presença do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso, amém? Então isso é celebração, isso é festa, isso é as bodas do Cordeiro, é alegria, é festa mesmo. O capítulo 19 de Salmo diz que o céu entrou em, eu vou dizer aqui, em reboliço, né? Acontece vários aleluias e há multidões e tal. Então é uma festa gloriosa que acontecerá no céu com a igreja arrebatada. A igreja são todos os crentes que creem e confessam Jesus como Senhor e Salvador. Amém? E o texto vai dizer que já a sua noiva se aprontou. Ou seja, a igreja que está arrebatada está pronta. E todos os crentes que vão ser arrebatados estão prontos. Como é que fica pronto para participar dessa condição de estar se arrebatado, estar nas bodas do Cordeiro, estar celebrando a grande ceia com o Senhor, que é essa presença de Deus permanente? A condição já foi dita várias vezes por mim e por muitos pregadores aí no mundo, tá certo? É crer em Cristo, é o sacrifício da cruz. Não tem outro caminho para se ir ao céu, para estar na presença de Deus, para desfrutar da permanência na presença de Deus continuamente por toda a eternidade, a não ser através de Jesus Cristo, tá certo? Então, essa igreja que está pronta é esse que tem essa fé confessional em Cristo como seu Senhor e Salvador, enquanto está aqui na terra, tá certo? Depois que morre, não tem mais jeito, não. Ou você crê enquanto está vivo, ou você não crê. E se não crê, depois que morre, a Bíblia diz lá em Hebreus que vem o juízo de Deus. Amém? Não tem mais purgatório, não tem lugar de purificação mais não. A purificação para estar nas bodas do Cordeiro é aqui, enquanto está vivo, através da fé em Jesus Cristo. E aí, irmão, meu irmão e minha irmã, essa igreja não tem placa denominacional, ela é uma igreja espiritual gerada no coração de quem crê. As denominações existem só para a gente se localizar, estar ali, ter o endereço para adorar, mas essa é a igreja formada pela fé em Cristo no coração de homens e mulheres que confessam a Cristo como Senhor e Salvador, vão estar ali na presença do Senhor, celebrando as bodas do Cordeiro com Ele eternamente. Amém? Essa igreja está pronta por causa da fé em Cristo. Amém? Portanto, é o sacrifício de Cristo na cruz. Deixa eu ler aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 5, para reforçar essa nossa palavra com relação a estar nas bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém? É a Cristo que pelo seu sangue, pelo sacrifício da cruz, nos lavou do seu pecado. Por isso nós estamos prontos para entrar na presença do Senhor e estar celebrando as bodas do Cordeiro. Primeiro o arrebatamento, aí presença de Cristo, celebração das bodas do Cordeiro, que é a presença eterna de Cristo. Amém? Deixa eu fazer só uma ressalva também. Lá em Mateus capítulo 25, vai falar da parábola das 10 virgens. E vai dizer que tem 10 virgens, tem 5 que são prudentes e tem 5 que são imprudentes. Não levaram o óleo suficiente, e quando chega no versículo 6, diz que lá, à meia-noite, o noivo está vindo. E vê o noivo e tal, e as que eram prudentes
entraram na presença do noivo. E as que não foram prudentes, foram atrás do azeite ainda, ficaram fora do reino, não entraram, não fazia parte da esposa do cordeiro, porque é a questão da fé, tá certo? Portanto, estou dizendo isso para você, porque Jesus usa essa parábola no capítulo 25 de Mateus, para mostrar uma realidade do reino, que uma parábola é uma história contada por Jesus para mostrar uma realidade do reino. Então ele já deu esse ensinamento lá. Então a prudência é crer e se manter crendo. Amém? Você não tem, assim, e aí viver por essa fé. Portanto, mais aqui uma breve palavra sobre as bodas do Cordeiro e o passaporte, né, o ingresso, chamando assim na condição humana, tá certo? Para estar nas bodas é o sacrifício na cruz, a nossa fé aplicada nele. E aí a promessa do Senhor é que a sua igreja estará na sua presença, participando dessas bodas, dessa festa celestial. Se você ler o capítulo 19 do Apocalipse, você vai ver como a coisa é grandiosa. Os céus se abalam e proclamam a glória de Deus. Amém, querido? Portanto, é uma breve palavra para nós termos assim essa reflexão. Aí o nosso próximo assunto que eu vou falar amanhã, falar um pouquinho só mesmo, é sobre a tribulação. Amém? Porque enquanto está havendo as bodas, na terra está havendo a tribulação. Aí nós vamos falar um pouco amanhã sobre a tribulação, um pouquinho só para você refletir, porque o objetivo principal é você crer em Cristo. Porque você crendo em Cristo, o seu passaporte está garantido. O Senhor te abençoe nesse dia, o Senhor te guarde, o Senhor te fortaleça, te dê entendimento da palavra de Deus. Amém? E Ele seja contigo e te ajude no teu lidar, do teu dia a dia. Ele seja contigo e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.